Olá, meu nome é Filipão, espero que esteja tudo bem contigo. Hoje vamos falar sobre ansiedade, ou crises de ansiedade, o que fazer naquele momento, ou o que eu faço naquele momento quando sinto estas pequenas crises. Deixa-me também a tua opinião nos comentários, é importante. Se sofres de ansiedade ou conheces alguém que sofre de ansiedade, aquilo que normalmente faz é importante saber, para mim e para outras pessoas que venham aqui, porque as metodologias são diferentes. Aquilo que funciona para mim pode não funcionar para ti, por isso deixa-me aqui nos comentários. Já que estás nos comentários, não te esqueças de subscrever, deixar aquele like e seguir o nosso podcast Nova Mentalidade no iTunes, Spotify, Google Podcasts. Vamos ter conteúdo exclusivo só para o podcast e acho que vais gostar. Vamos lá. Como eu disse, a ansiedade é algo que deve ser tomado de forma séria. As pessoas que sofrem de ansiedade não devem, na minha opinião, ter vergonha de explorar a situação e perceber, dizer às pessoas, opá, eu sofro de ansiedade, isto e isto, e perceber qual é a melhor solução para elas. Estas são as soluções que eu acabei por encontrar na minha vida, que efetivamente ajudaram a ultrapassar isto. Assim sendo, aquilo que vamos falar aqui é mais quando estás a viver uma crise de ansiedade, o que fazer naquele momento e não propriamente como chegar lá ou evitar que essa crise aconteça. Isso falaremos no futuro e eu acho também de igual importância, mas vamos falar, ok, a cena chegou, tu estás sem respiração, tu estás com a pulsação, o que é que deves fazer? Ou pelo menos o que é que eu faço nesta situação. Há uns tempos atrás, há uns anos atrás, eu acordava à meia da noite parece que não conseguia respirar, aliás, eu não conseguia, acordava sem fôlego, porque por algum motivo parece que deixei de respirar, esqueci-me de como respirar enquanto estava a dormir. Eu fui ao médico, pensava que era alguma coisa que podia se passar de errado com o meu corpo, fiz exames a tudo e mais alguma coisa, e a verdade é que a médica no final disse-me, opá, a probabilidade disto ser ansiedade é muito grande, porque felizmente está tudo bem. Eu tive de analisar a minha vida, fazer uma retrospectiva daquilo que se passava na minha vida e perceber, ok, o que é que se passa e como é que eu posso melhorar. Li alguns livros, vi alguns blogs, também alguns artigos de como fazer determinadas coisas e isto é aquilo que funciona para mim. Ponto 1 é identificares aquilo que te causa stress. É uma relação, é o teu trabalho, é o viajar de avião, é tudo e mais o que é que te causa efetivamente, o que é que faz com que tu estejas naquele momento daquela maneira, ou seja, tu vais a, por exemplo, no meu caso, eu vou andar de avião e eu sei que eu, dentro do avião, e não deixa de ser curioso, porque há uns anos eu fui a entrevistas da Fly Emirates para tentar ser hospedeiro de bordo, e não consegui, e passado uns anos comecei a ganhar aquele receio não, borro-me todo, andar numa parte de metal lá em cima, a milhares, então eu tenho de perceber que, ok, isto interfere com o meu psicológico e com o meu físico, como é que eu vou resolver a situação? Então, a partir daí, depois de tu identificares, é aqui que tu tens de conseguir perceber, ok, isto causa-me alguma ansiedade, algum stress, a partir de agora eu sei que eventualmente tenho de evitar isto. Ou tenho de, não é evitar andar de avião, neste caso, o que é que eu faço para isso? Eu começo a preparar-me algumas semanas antes, eu começo a tentar medir a minha respiração, medir a minha pulsação, tentar não entrar em stress com o trabalho, tentar não entrar em stress com lado nenhum, e depois na viagem em si, que é quando eu mais estresso, eu tento estar entretido com outra coisa, normalmente foco-me a fazer alguma coisa de trabalho, ou então ponho uma série e vejo ali, 10 episódios, depende do tempo de viagem, e vejo ali episódios e episódios sem fim. Aliás, para tu perceberes o quão me estressa andar de avião, uma altura foi de Leeds a Barcelona de comboio, ou seja, Leeds, Londres, Paris, Barcelona, uma viagem de 11 horas simplesmente para não fazer 2 horas de avião, ida e volta. Por isso isto atrofia-me mesmo muito, mas chegou um momento que eu disse, não, isto não pode ser assim, isto não pode limitar a minha vida. Assim sendo, eu tenho de descobrir alguns métodos para conseguir ultrapassar isso. E um desses métodos é, efetivamente, por exemplo, durante essa viagem, eu tentar me distrair com outra coisa. Dessa forma, se estás a ter algum stress por causa da vida profissional, por causa da vida pessoal, por causa de alguma coisa que te atrofia, a ver o teu clube de futebol, alguma coisa que te vá causar essa ansiedade, naquele exato momento tenta-te focar numa outra coisa. Quando eu vou no avião, eu tento me focar sempre numa outra coisa. Ou é numa série, ou em trabalho, eu estou sempre entretido com alguma coisa durante a viagem para não sentir que estou a viajar. Por isso este é o ponto 1, identifica e tenta modificar a forma como tens ou como estás a lidar a situação, em focar-te noutras cenas. O ponto 2 é que lembra-te e pensa sempre que não podes fazer nada sobre isto. Ou seja, normalmente a crise de ansiedade acontece porquê? Porque as pessoas começam a imaginar futuros hipotéticos, futuros que não existem.
No meu caso, por exemplo, viajar de avião, pá, se ele cai, se começa a tremer, isto e aquilo outro, e depois isto e depois aquilo. Não há nada que possas fazer. Na maior parte das vezes a crise de ansiedade acontece porque tu estás a imaginar o que pode acontecer, futuros que não existem naquele exato momento. Assim sendo, não está no teu controle. Porque se estivesse no teu controle, tu conseguias mudar a situação. Não vais conseguir mudar a situação, tenta modificar, mais uma vez, o pensamento para outra coisa. É tudo mental. A ansiedade é puramente mental. É isso que tu tens de focar. É que não podes fazer nada. E são futuros hipotéticos. Tu pensas sempre no pior que pode acontecer. Evita isso. Evita pensar no pior que pode acontecer. Epá, tu pensas assim, por exemplo, no tal viajar de avião. Isto acontece, aquilo outro, e se ele cai, isto. Eu penso assim, epá, há jogadores de futebol que fazem isto todas as semanas, Champions League, isto, aquilo outro, eles andam todas as semanas de avião porque é que há de acontecer a este. A probabilidade até é muito baixa. A probabilidade de ter um acidente de carro é maior do que andar de avião. Aí eu não quero chegar. Lembra-te que aquilo que tu estás a passar não vais conseguir mudar. Por isso, foca-te noutra coisa. O terceiro ponto, e este é garantidamente o mais importante quando estás a ter alguma crise de ansiedade, pelo menos para mim, é controlar a respiração. E quando eu digo controlar a respiração, eu não digo respirar muito depressa, inspirar. Não, é inspirar o máximo que conseguires pelo nariz e depois expirares como se estivesses a soprar por uma palhinha. E vais demorar o teu tempo. E depois voltas a inspirar novamente. E voltas a expirar novamente como se estivesse a soprar por uma palhinha. E tu vais ver que o teu ritmo cardíaco vai abrandar um bocadinho. Por isso mesmo é que, por exemplo, o Apple Watch é essencial para mim, ou qualquer wearable que consiga medir também a minha pulsação, para eu saber quando é que o meu estado físico não está assim tão bem. E na maior parte das vezes, como é psicológico, eu tento controlar a minha respiração. Aliás, o Apple Watch tem uma cena que é uma cena mesmo muito bacana, que é um lembrete para eu respirar algumas vezes por dia. Isto para mim é muito importante, é aquele momento que ele bate e eu, ok, paro de fazer o que tenho a fazer e estou ali a respirar um bocadinho. Às vezes não consigo fazer naquele momento, quando consigo eu sei que tenho de respirar e então eu paro para respirar. E isto é essencial para tu conseguires controlar possíveis crises de ansiedade. Por exemplo, a tal situação, quando eu vou viajar de avião, eu tento 1 ou 2 semanas antes de começar com este controle de respiração também de uma forma mais intensa, em vez de ser 1 ou 2 vezes por dia, fazer 4 ou 5 vezes por dia, de forma a tentar relaxar o meu corpo também. Por isso, lembra-te, e se estiveres a viver uma crise de ansiedade, ou se conheces alguém que naquele momento esteja numa crise de ansiedade, isto na minha opinião é o mais importante, controlares a respiração. Ao controlares a respiração, estás a controlar o ritmo cardíaco. E isto é importante porque o psicológico mexe demasiado. Na altura que estás a respirar, se estás a auxiliar alguém que está a ter uma crise de ansiedade, tenta falar de outras coisas totalmente diferentes daquilo que a pessoa está a pensar. Lembra-te que essa pessoa ou tu estás a ter são pensamentos hipotéticos, que na verdade não são a realidade daquele momento. É isso que te deves focar. Respiração e outro tipo de pensamentos que não aquele em concreto. Não é o vai ficar tudo bem, esquece. Outra coisa qualquer. Isto é aquilo que funciona mesmo muito bem comigo. Além da respiração, é também importante fazeres outro tipo de cenas. Um desporto, yoga, meditação, tentares controlar o teu corpo e a tua mente de uma forma mais ativa. Não deixares só tudo ao acaso. Por último, e eu considero isto super importante, fala com as pessoas que estão perto de ti sobre estas tuas situações. Sobre a tua crise de ansiedade, sobre a tua ansiedade, sobre como tu vives, o que é que tu sentes quando estás a ter uma crise de ansiedade. No meu caso, eu não consigo respirar direito, o ritmo cardíaco acelera muito, como é que eu tento controlar? Dizer às pessoas como é que me pode ajudar quando eu tiver uma situação dessas. É muito importante. Os amigos, a família são os pilares da tua vida. Assim sendo, essas pessoas merecem saber também o que fazer numa situação destas, caso te dê uma crise de ansiedade. Vale a pena referir que também, se nada disto consegue ajudar, não há nada mais importante do que procurares um aconselhamento profissional. Um psicólogo que consiga perceber e efetivamente o ajudar a fazer com que tu percebas o que é que está errado na tua vida, o que é que tu podes mudar na tua vida, como é que tu podes melhorar a tua vida. Por isso, lembra-te e deixa-me aqui nos comentários o que é que tu fazes para ajudar a tua ansiedade. Estas são as minhas cenas. Tem sido difícil e é difícil ao longo do tempo, mas aprendi a controlar um bocadinho mais a situação. Depois, falarei um dia mais tarde sobre como é que eu evito para chegar a este momento. Eu não posso evitar viajar, mas como é que eu evito para com que determinadas cenas não entrem na minha cabeça.
Entretanto, aquilo que podes fazer é deixar um comentário aqui em baixo. É sempre muito bom saber aquilo que tu pensas. Acima de tudo, também ajudar outras pessoas também é mesmo muito importante. É isso. Nova mentalidade, porta-te bem, fica bem e até a próxima. Até.